Prepare-se para acompanhar um confronto que vai abalar as estruturas da política brasileira. Tragou embate explosivo entre duas forças opostas: o governador Tarcísio de Freitas e o militante Guilherme Boulos. Uma batalha de ideias, números e ideologias que vai revelar quem realmente está fazendo a diferença. Fique ligado, porque o que vem a seguir vai mudar sua visão sobre o poder e a verdade. Você pode até não gostar do jeito dele. Pode achar que é duro demais, direto de meio, técnico demais. Mas uma coisa é certa: Tarcísio de Freitas não entrou na política para agradar, ele entrou para transformar. E quando ele cruza o caminho de figuras como Guilherme Boulos, o resultado é explosivo. O embate que aconteceu naquela tarde não foi apenas uma troca de ideias, foi uma colisão entre a eficiência fria de um gestor técnico e a verborragia calorosa de um militante que vive de discursos. Mas, foge dos dados. Mas antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal e prepara o café. Porque o que você vai ver aqui hoje não é uma entrevista comum. É um duelo que vai fazer você repensar o que realmente significa defender o povo. Tudo começou em um especial da Globo News sobre segurança pública e políticas urbanas. A emissora reuniu dois nomes de peso. De um lado, Guilherme Boulos, deputado federal, militante histórico do MTST, eterno candidato à prefeitura de São Paulo, conhecido pelos discursos inflamados e pelas frases de efeito que viralizam nas redes. Do outro lado, Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, ex-ministro da Infraestrutura, engenheiro militar, um homem que prefere obras a holofotes, resultados a manchetes, o tema, a Cracolândia. Um assunto sensível, polêmico, visceral. E logo de cara, ficou claro que aquilo não seria uma conversa civilizada. Boulos abriu com um ataque direto. Governador, o senhor fala em reurbanizar o centro, em recuperar a dignidade da região da Luz. Mas o que nós vimos foi repressão, foi gás lacrimogênio, foi cacetete, foi violência. O povo pobre não precisa de porrada, precisa de acolhimento. O estúdio ficou em silêncio. As câmeras focaram em Tarcísio, que ajeitou o microfone, respirou fundo e respondeu com a calma de quem não se abala. Deputado, o povo pobre não precisa de zona liberada para o crime. Precisa de segurança. Precisa poder abrir a farmácia às 6 da manhã sem ser assaltado. Precisa poder andar com um filho sem tropeçar em seringas e barracas. Isso não é repressão. Isso é devolver a cidade para quem trabalha. A reação foi imediata. No chat da transmissão ao vivo, os comentários explodiram. Tarcísio calando. Boulos com elegância. Finalmente alguém falando com verdade. Cadê os dados, Boulos? Só discurso! Mas Boulos não se deu por vencido. Voltou à carga. O senhor mostra obras, mas esconde as pessoas. Onde estão os dados de saúde pública? Onde está a política de acolhimento? A Cracolândia não acabou, governador. Ela só mudou de código de endereço postal. E foi aí que Tarcísio sacou a primeira bomba. Tirou do bolso um papel dobrado, desdobrou lentamente diante das câmeras e leu. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, nos últimos 8 meses, tivemos redução de 47% nos roubos na região da Luz. Mais de 1.600 pessoas foram encaminhadas para programas de reabilitação
em parceria com a prefeitura. O senhor pode não gostar dos métodos, deputado, mas os resultados são inegáveis. Silêncio. Nem a apresentadora ousou interromper. Boulos tentou rebater. Números não contam toda a história, governador. Por trás de cada estatística, há sofrimento. Tarcísio nem piscou. Sofrimento era o que existia antes. Criança com medo de ir para a escola. Comerciantes fechando as portas. O que a gente está fazendo é devolver a dignidade para quem foi abandonado por políticas públicas românticas e ineficazes. O clima esquentava. A apresentadora tentava controlar os tempos de fala, mas o debate já havia saído do roteiro. Era guerra de visões. De um lado, o político de palanque. Do outro, o gestor de prancheta. E o público em casa assistindo. Em silêncio, sentindo que algo diferente estava acontecendo. Na segunda rodada, Boulos tentou apelar para a emoção. O senhor fala de dignidade, mas ignora que são seres humanos ali. Gente que precisa de empatia. Tarcísio respondeu com uma voz serena, mas firme. Empatia não é deixar o vício consumir uma vida na calçada. É estender a mão e dizer: vem comigo. Tem tratamento, tem acolhimento e tem esperança. As redes sociais vieram abaixo. A hashtag Tarcísio desmonta Boulos disparava nos trending topics. Grupos de WhatsApp começaram a compartilhar trechos do embate. Influenciadores comentavam. Até jornalistas que normalmente se colocavam em posição neutra passaram a elogiar a firmeza de Tarcísio diante das provocações de Boulos. E aí veio a virada final. Tarcísio olhou diretamente para a câmera. Pegou o celular, acessou o portal da prefeitura ao vivo e mostrou os dados mais recentes. Nos últimos 6 meses, 28% a mais de acolhimentos do que o mesmo período anterior. 63 comércios reabertos na região da República. Redução de 52% nas ocorrências de violência. Tá aqui, tá no site. Está nos dados. Boulos baixou os olhos. A apresentadora tentou encerrar com um tom protocolar, mas o dano já estava feito. O Brasil havia assistido a algo histórico. E quando Tarcísio se levantou, ajeitou o paletó e disse: quem vive de discurso teme os números. Eu vivo de entregar resultados. Boa noite. O estúdio congelou. Era o fim do debate, mas o início de um novo capítulo na política brasileira. No dia seguinte, os jornais tentavam equilibrar a narrativa, mas era impossível ignorar. O vídeo com os cortes do embate já passava de 10 milhões de visualizações. Canais de opinião independente estouravam. E o público? Esse já tinha escolhido seu lado. Mas a história ainda não havia terminado. 3 dias depois do embate, enquanto as redes ainda fervilhavam com trechos recortados do confronto, algo inesperado aconteceu. Guilherme Boulos reapareceu. Não com uma coletiva, não com dados, nem com um pedido de direito de resposta, mas com um simples tweet. O governador usa números, mas esquece que vidas humanas não cabem em planilhas. A publicação foi feita às 10 horas da manhã de uma terça-feira, e em menos de 1 hora, a resposta do público foi avassaladora. Centenas de internautas reagiram, com prints do site da prefeitura, com os gráficos de redução da criminalidade, com os vídeos de moradores agradecendo pelas ações no centro. A pergunta ecoava por todos os lados. Mas o que o senhor fez de concreto, deputado? E em vez de reações inflamadas como de costume, o militante optou pelo silêncio novamente. Foi nesse clima que o programa Roda Viva, da TV Cultura, convidou Tarcísio para uma sabatina ao vivo. Muitos achavam que ele recusaria por receio de perguntas enviesadas ou de um ambiente desfavorável.
Mas não, ele foi. Entrou com a mesma serenidade de quem não deve, não teme. Cumprimentou o jornalista, sentou-se, cruzou as mãos e aguardou a primeira pergunta. Governador, alguns o acusam de ser técnico demais, de não dialogar com os movimentos sociais. Como o senhor responde a essa crítica? Tarcísio sorriu levemente e respondeu: eu prefiro ser técnico e mudar vidas do que discursar bonito e deixar o povo na miséria. Se isso é um defeito, é um que carrego com orgulho. A plateia menos geralmente contida nesse tipo de programa não conteve uma leve salva de palmas. Os jornalistas se entreolharam desconcertados e foi só o começo. Em seguida, ele foi. Além mostrou o plano de expansão do programa Centro Vivo, que previa, em 12 meses, a reestruturação de 3 novas regiões da capital com ações integradas de segurança, saúde e assistência social. Apresentou o nome dos hospitais conveniados, o número de vagas abertas em programas de tratamento para dependentes químicos e até o cronograma das próximas audiências públicas para ouvir a população local. Era como se, ali, em rede nacional, ele estivesse ensinando como se governa de verdade. Não com promessas de microfone, mas com metas e entregas. No dia seguinte, o jornal Folha de S. Paulo, que havia tentado minimizar o impacto do debate anterior, teve que reconhecer em editorial a contundência com que o governador Tarcísio apresentou os dados, aliada ao tom sereno e firme. Colocou um novo patamar de exigência nos debates públicos. E Guilherme Boulos tentou convocar uma coletiva para rebater os fatos. Mas no salão vazio, diante de poucas câmeras e olhares, cansados de assessores, sua fala parecia repetida. Falta empatia, falta escuta, falta humanidade. O que faltava, na verdade, era algo que ele não trouxe. Resultado, enquanto isso. Vídeos da região central de São Paulo viralizavam. A padaria reaberta às 5h30 da manhã, as crianças caminhando para a escola com mochilas nas costas. Os comerciantes sorrindo ao verem movimento nas calçadas novamente. Eram cenas reais. E a verdade é que nenhuma frase de efeito. Existe a força de um bairro que volta a viver. Mas talvez o momento mais simbólico tenha acontecido no sábado seguinte. No mercado municipal de São Paulo, Tarcísio fazia uma visita de rotina sem alarde, sem imprensa. Foi surpreendido por uma senhora que o abordou com lágrimas nos olhos. Governador, eu moro na República há 32 anos. Vi aquele bairro virar um inferno. Eu estava pronta para ir embora, mas o senhor me deu coragem de ficar. Ele tentou agradecer, mas ela o interrompeu. Eu não votei no senhor, mas agora o senhor tem meu respeito. A cena foi filmada por um celular e viralizou em poucos minutos. Era simples, mas verdadeira. O tipo de imagem que nenhum marqueteiro inventa. Porque é exatamente disso que o Brasil está sedento. Verdade, coerência, liderança de verdade. E você que chegou até aqui sabe, você sentiu no seu coração, em tempos de populismo, histeria e narrativas vazias. Quando um político mostra serviço, o povo reconhece, porque a realidade sempre vence o discurso. Sempre. Tarcísio não precisou xingar, lacrar, gritar. Ele só precisou mostrar, com números, com dados, com testemunhos. E por isso venceu não apenas o debate, mas a confiança de milhares que, há tempos, não acreditavam em mais ninguém. Agora é com você. Comenta aqui embaixo. Voca
acredita que o Brasil precisa de mais políticos técnicos e corajosos, como Tarcísio, ou prefere seguir com os mesmos discursos de sempre? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, sua família, com aquele grupo do WhatsApp da escola, da igreja, do Trouble Hole. Por quê? Muita gente ainda vive presa à bolha do discurso e precisa ver a força da verdade com os próprios olhos. E não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Aqui a gente mostra o que os outros escondem. Aqui, a narrativa é a realidade. Aqui, o compromisso é com você, com o povo que acorda cedo, que batalha, que não aguenta mais enganação. Esse é só o começo. Enquanto alguns militantes ensaiam frases, tem gente trabalhando para mudar o país de verdade. E você vai ficar do lado de quem faz ou de quem só fala. Até o próximo embate.